Boa tarde, meu nome é Solange e hoje eu vou falar sobre variações do ambiente físico. Quando a gente observa a natureza com atenção, a gente percebe, né, que nenhum lugar do planeta funciona exatamente da mesma forma, né? Existem regiões extremamente quentes, outros muito fria, algumas muito úmidas e outras quase sem água. Além disso, né, o ambiente também muda, né, ao longo do tempo. Durante o dia a temperatura varia, as estações do ano modifica, a, a paisagem, até acontecimentos inesperados pode, né, transformar completamente um local. Né? Tudo isso interfere diretamente na vida dos seres vivos, né? Animais, plantas e até os micro-organismos. Né? Precisa se adaptar às condições do ambiente para conseguir sobreviver. Né? Alguns conseguem viver em temperatura muito alta, outros precisam de frio intenso. Existe espécie, né, que depende de muita água, enquanto outras conseguem sobreviver, né, quase sem nenhuma. Então, entender as variações do ambiente físico é também entender como a vida funciona na Terra, né? O clima, a luz solar, a umidade e os ventos, o solo e a água, né? Que influencia, né? A distribuição dos organismos e explica porque cada ambiente possui, né? Características próprias. E o primeiro ponto importante, né, é compreender que o ambiente físico está em constante variação, a natureza não é estática, né, o planeta muda o tempo inteiro, tanto de um lugar, né, para o outro, quanto ao longo do tempo. Quando se fala em ambiente físico, estamos falando de todos os fatores naturais que influenciam a vida, como temperatura, luminosidade, umidade, clima, água, solo, vento, né, e até relevo, né. Essas diferenças ambientais são responsáveis, né, por criar, né, ecossistema completamente distinto, né, tipo uma floresta tropical, por exemplo, possui clima úmido, muita chuva, temperatura elevada e grande quantidade de vegetação. Já um deserto apresenta clima seco, pouca chuva, e temperaturas extremas, mesmo sendo ambientes totalmente diferentes, né? Ambos sustentam formas de vida adaptadas às suas condições. Outro ponto importante é perceber, né, que os organismos não escolhem aleatoriamente onde vive, né? Cada espécie possui limites de tolerância. Algumas plantas suportam calor intenso, outras morrem facilmente sem água. Alguns animais sobrevivem em temperaturas, né, congelantes, porque possui adaptações, né, físicas, como gordura corporal e pelagem espessa. Então, o ambiente físico acaba funcionando como uma espécie de filtro natural, né, determinando quais seres vivos conseguem sobreviver em cada região. Né? E esse estudo é muito importante porque ajuda a compreender a biodiversidade do planeta. Quanto mais entendemos o ambiente físico, mais conseguimos entender, né, o comportamento dos organismos, suas adaptações e a forma como o ecossistema funciona. E, e e nessa imagem, né, que nós estamos vendo, da onda do mar, representa muito mais do que apenas água em movimento, né? Ela simboliza como os ambientes naturais são dinâmicos e estão constantemente sofrendo, né, alterações. O oceano é um dos melhores exemplos disso, porque ele nunca permanece completamente parado. As ondas surgem principalmente pela ação dos ventos sobre a superfície da água, criando movimentos contínuos, né, que modificam, né, o ambiente marinho e costeiro, né. Quando observamos uma onda grande, né,
como essa, precisamos pensar no impacto que ela causa, né, nos organismos que vivem naquele ambiente. Muitos animais dependem, né, diretamente dessas condições marítimas para sobreviver. Entre eles estão o peixe, estrela do mar, crustáceo, molusco, algas, né, corais, tartarugas e daí por diante, né, e diversos micro-organismos. Só que viver próximo às ondas não é algo simples. A força da água pode deslocar, né, areia, pedras e até arrancar organismos presos na rocha. Por isso, muitos seres vivos desenvolveram adaptações específicas, né, para suportar esse tipo de ambiente. Né? Os mexilhões, por exemplo, conseguem se fixar, né, fortemente nas pedras, né, para não serem levados pela correnteza, né. Alguns peixes possuem corpos hidrodinâmicos que facilitam a movimentação na água agitada. Certos animais se enterram na areia para se proteger do impacto das ondas. E, além disso, o próprio movimento das ondas influencia, né, a distribuição do oxigênio e nutriente, né, no oceano. As algas agitadas ajudam a misturar substância importante, né, para a sobrevivência de muitos organismos marinhos. Então, aquilo que parece apenas uma paisagem bonita, na verdade, representa um ambiente extremamente complexo e cheio de interações ecológicas, né? Outro detalhe interessante é que o mar também interfere no clima de várias regiões. Áreas próximas ao oceano costumam apresentar maior umidade do ar e temperatura mais equilibrada. Isso mostra, né, que os ambientes naturais estão conectados. O oceano influencia, né, o clima influencia os organismos e os organismos precisam, né, se adaptar continuamente a essas condições, né. Aqui começa, né, a ficar mais claro como o ambiente físico interfere diretamente na vida, né. Aqui explica que as condições ambientais variam muito ao redor da Terra. Isso significa, né, que cada região representa característica própria de temperatura, luminosidade, umidade, tipo de solo e disponibilidade de água. Né? Esses fatores acabam que moldando, né, a distribuição dos seres vivos. Não existe, né, uma distribuição aleatória das espécies. Os organismos vivem em lugares onde conseguem sobreviver e se reproduzir, e é por isso, né, que encontramos determinados animais e plantas em certos ambientes e não em outros, né. A temperatura, por exemplo, influencia, né, praticamente todo esse processo biológico. Muitos organismos possuem, né, uma faixa ideal de temperatura para sobreviver. Se a temperatura sobe ou diminui demais, o funcionamento dos organismos pode ser prejudicado. Um peixe, né, adaptado à água gelada teria dificuldade em sobreviver em águas tropicais muito quente, né? A luz também possui um papel, né, que é fundamental. As plantas dependem da luz solar para realizar a fotossíntese. Em ambiente com pouca luz, apenas espécies adaptadas conseguem, né, sobreviver em florescências, por exemplo. Algumas plantas desenvolveram folhas maiores para captar, né, mais luminosidade. A umidade interfere na perda de água dos organismos. Animais e plantas de regiões secas, por exemplo, possuem adaptações para economizar água. Os cactos armazenam água em seu tecido e possui espinhos, né, que ajudam a reduzir, né, a evaporação. Já em ambientes úmidos, né, muitas plantas possuem folha larga, porque a perda de água não é um problema tão grave. O solo também faz diferença, né? Alguns tipos de solo possuem mais nutrientes, outros são pobres e secos. Isso interfere diretamente no crescimento das plantas e, consequentemente, em toda a cadeia alimentar, né? Então, o ambiente físico acaba funcionando como uma combinação de fatores, né, que determina como a vida será organizada, né, em cada lugar do planeta.
O clima é um dos elementos mais importantes, né, no meio ambiente, porque influencia diretamente todas as formas de vida. Ele é formado por vários componentes meteorológicos, né, como temperatura, umidade do ar, ventos e precipitações. A temperatura, né, é um fator essencial porque interfere, né, no metabolismo dos organismos, animais de sangue frio, como répteis, e depende, né, da temperatura do ambiente para regular o próprio corpo. Já plantas também possuem limites, né, de tolerância térmica e em temperaturas extremas muitas espécies não conseguem, né, sobreviver à umidade, né, do ar. Está relacionada à quantidade de vapor da água presente na atmosfera. Ela influencia processos como transpiração das plantas e perda, né, de água nos animais em ambientes muito secos, né? Os organismos precisam desenvolver estratégia, né, para evitar desidratação. Os ventos também possuem grande, né, importância ecológica. Eles ajudam na dispersão de semente, transportam umidade, e influencia massas de ar quente e frio, né? Além disso, os ventos, né, pode modificar, né, rapidamente as condições climáticas, né, de uma região, né? As precipitações representam todas as formas de água, né, que cai na atmosfera, como chuva, neve, granizo. A quantidade de chuva em uma região determina a disponibilidade de água, né, para os seres vivos. Lugares com muita precipitação geralmente apresenta vegetação mais abundante. Já regiões com pouca chuva tende, né, a ser seca e menos vegetada, né? Quando todos esses fatores atuam junto, né, eles criam diferentes tipos climáticos e cada clima favorece determinado tipo de ecossistema, né? Por isso existe uma relação muito forte entre clima e biodiversidade. E a variação, né, espacial do clima significa que o clima muda dependendo da localização geográfica, né? Essas diferenças podem ser previsíveis e imprevisíveis. A mudança previsível segue padrões naturais, né? Um dos principais exemplos é a influência, né, da latitude, regiões próximas ao Equador recebe mais energia solar e costuma ser mais quente. Já regiões próximas aos polos, né, recebe menos radiação solar direta e apresenta temperaturas menores. Além disso, fatores como o oceano, montanhas, correntes marítimas também influenciam o clima regional, né? Então, montanhas pode bloquear a massa de ar úmida, criando regiões secas em determinada área. O oceano, né, ajuda a equilibrar temperaturas e aumentar a umidade do ar, só que nem tudo no clima é previsível, né? Existem acontecimentos inesperados chamados de perturbações estocásticas, né? São eventos raros ou incomuns que fogem, né, do padrão climático esperado. Isso mostra, né, que a natureza possui tanto padrões organizados quanto fenômenos imprevisíveis, né? Mesmo existindo regras gerais sobre o clima, ainda pode ocorrer eventos surpreendentes. E aqui, né, e aqui é a imagem, né, do deserto do Saara, né, coberto por neves. Neve chama a atenção justamente porque quebra uma ideia, né, que as pessoas costumam ter sobre o deserto. Normalmente associamos o deserto apenas ao calor extremo, né, a areia, a temperatura altíssima, mas a realidade é mais complexa, né. O deserto possui grande variação térmica, né. Durante o dia pode atingir, né, temperaturas muito elevadas, porém à noite a perda de calor é muito rápida, principalmente porque o ar seco, né, retém pouca energia térmica em determinadas situações atmosféricas. Isso pode permitir, né, a formação de gelo ou até neve. Né, o fenômeno, né, mostrado na imagem é raro, né, porque foge do padrão climático, né, normal do Saara, do deserto Saara, mas ele prova, né,
que o clima também pode apresentar eventos inesperados. A neve sobre as dunas cria um contraste impressionante, né? A areia quente do deserto aparece coberta por uma camada branca de gelo, mostrando como o ambiente físico pode mudar drasticamente em pouco tempo, né? E esse exemplo ajuda a entender que o ecossistema não funciona de maneira totalmente fixa, né? Eventos incomuns podem alterar, né, temporariamente as condições ambientais e afetar os organismos que vivem naquela região. A variação, né, temporal, né, do clima acontece ao longo do tempo, diferente da variação espacial, que muda conforme o lugar, né? Aqui as mudanças acontecem em períodos diferentes. Uma das formas mais comum dessa variação é a mudança, né, diária de temperatura, né? Durante o dia, a presença do sol aquece a superfície terrestre, né? À noite ocorre perda de calor, diminuindo a temperatura, e também, né, existe as mudanças sazonais relacionadas às estações do ano, dependendo da posição, né, da Terra em relação ao Sol, né? Diferentes regiões recebem maior ou menor quantidade de energia solar, né, ao longo do ano. Além disso, existem eventos, né, imprevisíveis, como tempestades, ciclone, fenômenos climáticos, como o El Niño, né? Esses acontecimentos podem, né, modificar temperaturas, chuva, vento, em várias partes do planeta. Tudo isso influencia diretamente os organismos, né? Muitos animais mudam, né, de comportamento, dependendo da estação. Algumas aves migram, né? Certas espécies entram em hibernação e várias plantas alteram, né, seu ciclo reprodutivo conforme o clima. E a imagem das estações do ano representa perfeitamente como o ambiente muda ao longo do tempo, né? Cada estação possui características específicas, né, que influencia, né, a paisagem e os seres vivos. Na primavera ocorre aumento de temperatura, né? O maior florescimento das plantas. Muitos animais aproveitam esse período para reprodução, né, devido à maior disponibilidade de alimento, né? No verão, né, os dias são mais longos, né, e quente. A atividade biológica costuma aumentar bastante, porém em algumas, né, regiões o calor é intenso, né, pode causar seca e estresse ambiental. O outono, né, funciona como uma transição. Muitas árvores começam a perder folhas para economizar, né, a energia durante o inverno. Já no inverno as temperaturas diminuem bastante em determinadas regiões, né? Alguns animais reduzem, né, a atividade ou entram em hibernação, né, para sobreviver ao frio intenso. E em sequência mostra, né, que os ecossistemas funcionam em ciclos naturais. Os organismos dependem dessa mudança para organizar a alimentação, crescimento e reprodução, né? E ao sair do Equador em direção aos polos, ocorre uma redução gradual, né, de temperatura e, em muitos casos, né, da precipitação. Isso acontece principalmente por causa da forma como a energia solar atinge a Terra. Nas regiões equatoriais, né, os raios solares chegam de maneira mais direta, concentrando maior quantidade de energia em uma área menor. Isso gera temperaturas mais altas, né, e favorece maior a evaporação da água, né, aumentando a formação de chuvas. À medida que nós aproximamos das regiões polares, né, a luz solar chega mais inclinada e assim a energia vai sendo distribuída em uma área maior, né, e o aquecimento diminui. Essa diferença explica, né, a formação das grandes zonas climáticas do planeta, como regiões tropicais, temperadas e polares. Aqui a imagem ajuda, né, visualizar claramente como a inclinação dos raios solares influencia, né, o aquecimento da Terra. Próximo ao Equador, os raios solares atingem, né, a superfície quase perpendicularmente, né. Isso significa que a energia fica concentrada, né, em uma área menor, né, produzindo um aquecimento mais intenso. E nas latitudes
mais altos, os raios chegam inclinado, né? Dessa forma, a mesma quantidade de energia se espalha por uma área muito maior, né? Como a energia fica destruída, o aquecimento é menor. Além disso, os raios inclinados percorrem um caminho maior pela atmosfera e durante esse trajeto parte da energia é absorvida ou dispersada, né, reduzindo ainda mais o calor que chega no solo. E é justamente por isso, né, que regiões próximas ao Equador costuma ser mais quente e regiões próximas ao polo mais fria, né? Essas diferenças na incidência solar é um dos fatores mais importantes para entender os padrões climáticos globais. E aqui começa, né, uma explicação muito importante, né, para entender, né, que existe estações do ano, porque existem estações do ano, né, porque o clima muda ao longo do tempo, em diferentes partes do planeta. A Terra não gira completamente reta, né, em relação ao Sol. O eixo do planeta é inclinado, né, cerca de 23,5 23,5. Pode parecer um detalhe pequeno, né? Mas essa inclinação é responsável por grande parte das variações, né, climáticas que acontecem na Terra. Enquanto a Terra gira, né, ao redor do Sol, diferentes regiões recebem quantidades diferentes de luz solar ao longo do ano, né? Em alguns períodos, um hemisfério fica mais inclinado em direção ao Sol, recebendo mais luz e calor. E ao mesmo tempo, o outro hemisfério recebe menos energia solar e passa por temperaturas menores. E isso explica por quê, né? Quando é verão no hemisfério sul, inverno no hemisfério norte e vice-versa, né? Essa mudança na incidência solar altera a temperatura, a quantidade de luz durante o dia e até o comportamento dos seres vivos. Outro ponto importante é que essas variações sazonais ficam mais intensas, né? Conforme nós se afastamos do Equador, próxima à linha do Equador, né? As temperaturas permanecem relativamente estável durante o ano. Já em regiões mais próximas do polo, as diferenças entre verão, né, e inverno são muito maiores, né? Isso interfere diretamente no ecossistema. Em regiões temperadas, muitas plantas perdem folha no inverno e florescem na primavera. Alguns animais migram para fugir do frio intenso, enquanto outros entram em hibernação, né? Então, a inclinação do eixo terrestre acaba influenciando toda a dinâmica da vida no planeta. E a imagem, né, ajuda a visualizar, né, como a inclinação da Terra provoca, né, as estações do ano, né? No centro aparece o Sol, enquanto a Terra surge em posições diferentes ao longo do movimento de translação. E o primeiro detalhe importante é observar que o eixo da Terra continua inclinado, né, durante todo o movimento ao redor do Sol. Ela não muda de posição completamente. Essa inclinação constante faz com que, em determinados momentos, tipo, o hemisfério fique, né, mais voltado para o Sol, enquanto o hemisfério norte o hemisfério norte deixa eu ver, do hemisfério norte está mais inclinado, né, em direção ao Sol. Aí ocorre, né, o verão nessa região, e isso significa dias mais longos, maior incidência solar e temperatura mais elevada. Ao mesmo tempo, né, o hemisfério sul fica menos iluminado, né, entrando no inverno. Depois, conforme a Terra continua seu movimento, a situação se inverte, né? O hemisfério sul passa a receber mais luz solar direta, enquanto no verão não passa a receber luz solar direta, mas no verão, né? Entra no verão, né? Enquanto o hemisfério norte entra no inverno, né? A imagem mostra, né, o solstício, solstícios e os
Períodos intermediários, como na primavera, né, e outono, o solstício representa os momentos que existe maior diferença de iluminação entre os hemisférios, né? E essa figura é muito importante porque mostra que as estações não acontecem porque a Terra fica mais perto ou mais longe do Sol, né? O principal fator é a inclinação, né, do eixo terrestre. E a forma como a luz solar atinge diferentes regiões ao longo do ano, né? Isso influencia a agricultura, vegetação, reprodução, né, dos animais, disponibilidade de água e até hábitos humanos, né? E em lugares frios, por exemplo, as pessoas precisam adaptar a alimentação, roupa e construções a mudanças sazonais, né? E aqui, né, essa imagem representa um fenômeno muito interessante chamado noite polar. Em algumas regiões acima do Círculo Polar Ártico, existem períodos do ano em que o Sol praticamente não aparece, né, durante vários dias. E isso acontece por causa da inclinação, né, da Terra em determinada época do ano. Né? Os polos ficam inclinados para longe do Sol e com isso os raios solares não conseguem atingir diretamente essas regiões. Na imagem aparece alta, né? Na Noruega, localizada em uma região muito ao norte do planeta durante o inverno. Essa cidade pode passar dias sem ver sol, nascer, o ambiente permanece em uma espécie de escuridão prolongada. Enquanto isso, no lado oposto da Terra, a Antártica pode viver o fenômeno contrário, né? Como semanas e até meses de luz contínua, sem anoitecer completamente. E esse fenômeno influencia muito a vida dos organismos e também das pessoas, né? Muitos animais adaptados às regiões polares possuem comportamento específico para lidar, né, com períodos longos, né, de escuridão, frio intenso. Os polares, renas, aves migratórias ajustam, né, seu hábito conforme a disponibilidade, né, da luz, né, e alimentos. Os seres também sentem, né, o efeito dessa mudança. A ausência prolongada de luz pode afetar sono, humor, rotina, né, das populações locais. Então, essa imagem, né, mostra claramente, né, como a posição da Terra em relação ao Sol interfere diretamente nas condições ambientais. Né? E aqui aparece uma comparação muito interessante, né, das temperaturas entre diferentes latitudes da Terra. O gráfico mostra como as temperaturas variam mais intensamente no hemisfério norte do que o hemisfério sul. O motivo principal está relacionado à quantidade de água, né, presente, né, em cada hemisfério. O hemisfério sul possui muito mais oceano e a água, né, aquece e esfria mais lentamente do que os continentes, né, funcionando como uma espécie de regulador térmico. Por isso, regiões cercadas por oceano costumam apresentar temperaturas mais equilibradas, né? Já áreas continentais aquecem rapidamente, né, durante o verão, esfria muito durante o inverno. E na imagem, o gráfico vermelho representa as variações da temperatura ao longo do ano, né, nas altas latitudes do hemisfério norte. As mudanças são mais extremas. O inverno pode ser muito frio, o verão relativamente quente, e isso acontece porque o hemisfério norte possui maior quantidade de continentes como a América do Norte, a Europa, a Ásia, e essas grandes massas, né, terrestres aumentam a amplitude térmica anual. E aqui ajuda a entender, né, que os oceanos possuem papel fundamental, né, no equilíbrio climático do planeta, né? Correntes marítimas, evaporação, capacidade de armazenar calor, fase da água, um dos principais reguladores do clima terrestre. Agora, a discussão entra, né, nos padrões globais de precipitação, ou seja, como a chuva se distribui ao redor do planeta. As células de Hurley são enormes movimentos de circulação do ar na atmosfera. O processo começa próximo ao Equador, onde o aquecimento solar é mais intenso, né? O ar quente
e úmido sobe, né? Porque o calor faz o ar ficar menos intenso, enquanto quando esse ar sobe, ele carrega grande quantidade de vapor de água, né? Em altitudes elevadas, o ar esfria, o vapor se condensa e acontece chuvas intensas. É por isso, né, que regiões próximas, né, ao Equador costuma ser muito úmida, apresenta florestas tropicais densas. Né, depois de perder parte da umidade, esse ar começa a se deslocar, né, em direção aos trópicos, né? E ao descer novamente próximo aos 30 de latitude, né? 30, deixa eu ver. 30 de latitude e norte ao sul, né? O ar se torna mais seco, né? E isso favorece a formação de deserto em várias partes do mundo. Então, as células de Hadley sei lá, ajuda a explicar porque existe região extremamente chuvosa, né, e outra extremamente seca, né, no planeta. E além disso, esse movimento atmosférico também influencia outras células de circulação em latitude médias e polar, formando grandes padrões climáticos globais. E aqui, né, a imagem ajuda muito a entender visualmente o funcionamento das células de Hadley, né? O Sol aquece mais intensamente a região do Equador e esse aquecimento faz o ar quente e úmido subir, né? Conforme o ar sobe, ele começa a esfriar. Quando o vapor da água presente nele se condensa, ocorre formação, né, de nuvens e chuvas intensas. É exatamente por isso que regiões equatoriais possui florestas tropicais extremamente úmidas, como a Amazônia. Né? Depois de subir, o ar seco começa a se mover para os lados em grandes correntes atmosféricas e em torno de 30 de latitude. Grau de latitude. 30. Norte e sul. E esse ar desce novamente, né? Quando o ar desce, ele aquece, né, e fica ainda mais seco, isso dificulta a formação de nuvens e chuva, por isso muitas regiões desérticas do planeta aparecem justamente próxima dessas latitudes, né, e a imagem, né, mostra, né, claramente essa distribuição, né, florestas tropicais próximas ao Equador e desertos em áreas subtropicais, né, esse padrão climático influencia diretamente a distribuição, né, da biodiversidade mundial. Regiões úmidas apresentam grande variedade de espécies, enquanto áreas desérticas possuem organismos altamente adaptados, né, e a escassez, né, de água. E aqui o mapa mostra a distribuição das áreas mais secas e mais úmidas do planeta. Né? As cores ajudam, né, a identificar os diferentes tipos de regiões climáticas. As áreas verdes representam florestas tropicais e subtropicais úmidas, localizadas principalmente próximo ao Equador. Né? Essas regiões recebem muita chuva ao longo do ano porque estão associadas à subida do ar quente e úmido. As áreas amareladas representam desertos encontrados, né? Isso ocorre porque o ar seco, né, das células de Hadley, né, desce nessas regiões, dificultando a formação de precipitações. Né. Outro detalhe interessante é que até regiões polares pode ser considerada deserto, apesar da presença de gelo e neve. A quantidade de precipitação anual é muito baixa. A imagem também mostra como correntes oceânicas influenciam a chuva, correntes quentes, aumenta a evaporação, umidade, favorece precipitações, né? Já a corrente fria pode contribuir para a formação de áreas mais secas, né? E esse mapa ajuda a perceber que a distribuição da chuva não acontece aleatoriamente, existem padrões globais relacionados à circulação atmosférica, latitude e influência, né, dos oceanos. E aqui... E aqui começa, né, a explicação sobre padrões regionais de chuva. Né? Nem toda precipitação depende apenas da circulação global da atmosfera. Né? Fatores locais e regionais também fazem, né, muita diferença. Primeiro ponto importante é que massas de ar absorvem umidade quando passa sobre oceanos, né, mares e grandes corpos de água. Né? Quanto mais umidade o ar carrega, maior a possibilidade de chuva. Por isso, regiões próximas ao mar geralmente
recebe mais precipitação. Além disso, o hemisfério sul possui, né, mais água na superfície terrestre, favorecendo maior disponibilidade de umidade atmosférica. Outro fator importante são as montanhas, né? Quando massas de ar úmida encontram, né, uma cadeia montanhosa, elas são forçadas a subir. Conforme sobe, esfria e libera chuva. Depois que passa pelo topo da montanha, o ar desce mais seco e quente do outro lado, criando regiões menos úmidas, né? E esse fenômeno recebe o nome de sombra de chuva. Então, relevo, oceanos e direção dos ventos possuem enorme influência sobre o clima regional. Essa imagem explica detalhadamente o efeito de sombra de chuva, né, em regiões montanhosas. Um exemplo utilizado é a Serra Nevada nos Estados Unidos. Né? O vento carregado de umidade chega vindo do oceano, né, pelo lado oeste, e conforme esse ar sobe pela montanha, ele se resfria. Né? O resfriamento provoca condensação do vapor de água formando nuvens de chuva. Por isso, o lado chamado de bala-vento recebe muita precipitação, né, e representa vegetação mais abundante. Depois de ultrapassar o topo da montanha, o ar já perdeu boa parte da umidade, né, então ele desce mais seco e quente no outro lado, chamado sotavento. Na imagem dá para perceber, né, que a quantidade de chuva diminui bastante, no lado do sotavento, né? Isso favorece ambientes mais secos. Esse fenômeno mostra, né, como o relevo pode modificar completamente o clima local das regiões relativamente próximas, né? Pode apresentar a paisagem totalmente diferente apenas por causa da presença de uma cadeia montanhosa. E aqui essa imagem mostra, né, um exemplo real de sombra de chuva na América Central. Os ventos alísios, né, trazem umidade na umidade do mar, né, do Caribe em direção ao continente. Quando esse ar úmido encontra as áreas montanhosas, ele sobe, né, e provoca chuvas intensas, né, no lado voltado para o Caribe. Isso favorece o crescimento de floresta densa, né, extremamente úmidas. Na imagem do satélite, as áreas mais escuras representam a vegetação densa, indicando alta umidade e muita precipitação. E depois de atravessar as montanhas, o ar chega ao lado do Pacífico muito mais seco. Por isso aparecem áreas com vegetação menos densa, pastagem e floresta seca. Né? Esse exemplo é muito importante porque mostra como relevo, ventos e umidade atuam junto, né, para criar diferenças ambientais enormes dentro de uma mesma região. Isso também interfere diretamente nos ecossistemas, na agricultura, disponibilidade, né, de água e distribuição das espécies. E aqui, né, a proximidade, né, com corpos de água influencia muito o clima de uma região. Né? Quando uma cidade, uma floresta ou qualquer área está perto do mar, de um grande lago, de um rio, importante, o clima tende a ser mais úmido, menos extremo. Isso acontece porque a água funciona como uma fonte, né, de umidade, né, para o ar. Né? Quando o ar passa por cima da água, ele carrega vapor de água. Depois, quando esse ar chega em uma região mais fria ou encontra alguma barreira, como montanha, essa umidade pode se transformar em chuva. Né? Por isso, áreas próximas ao oceano geralmente recebe mais precipitação do que regiões muito afastadas do mar. Já o interior dos continentes, né, costuma ser mais seco. Né, como está longe das fontes de umidade, o ar que chega até essas regiões muitas vezes já perdeu boa parte da água durante o caminho. É como se a massa já fosse gastando sua umidade, né, enquanto passa por outras áreas. Enquanto finalmente chega ao interior, ela tem pouca água disponível, né, para formar nuvens de chuva. E se explica, né, porque muitas regiões no centro dos continentes são áridas ou semiáridas. Né? Mesmo que não esteja exatamente, né, em desertos tropicais, elas podem ser secas, né, porque estão distantes da umidade do oceano. E as correntes oceânicas têm um papel muito importante, né, na distribuição do calor e umidade
umidade, né, pelo planeta. O oceano não é uma massa de água parada, ele está em constante movimento. Essas movimentações ajudam a transportar energia de uma região para outra. E as correntes superficiais são movimentadas principalmente pelo vento. Quando os ventos sopram sobre a superfície do oceano, empurra a água e cria grandes fluxos, né? Já as correntes mais profundas são influenciadas por diferenças de temperatura e salinidade, né? Algo mais fria e salgada tende a ser mais densa e afundam, enquanto águas mais quentes tendem a permanecer próxima da superfície. Esse movimento é essencial, né, para o equilíbrio climático. As águas quentes das regiões tropicais, né, carrega, né, calor em direção às regiões mais frias, próximas aos solos, e ao mesmo tempo a água fria pode se deslocar para as áreas mais quentes, né? Com isso, as correntes oceânicas ajudam a suavizar, né, temperaturas, modificar chuvas e influenciar o clima regional, né? Sem essas correntes, muitas regiões, né, do planeta teria climas bem diferentes. E aqui, né, a imagem de satélite mostra a corrente do Golfo, né, no Oceano Atlântico Norte, né? As cores ajudam a entender a diferença da temperatura na água. Áreas em vermelhos e amarelo representam águas mais quentes, enquanto as verdes e azuladas indicam águas mais frias, né? A corrente do Golfo nasce, né, próxima a regiões da Flórida e segue em direção ao norte do Atlântico, né, levando água quente para perto da Europa. Esse transporte de calor é muito importante porque ajuda, né, a aquecer regiões que pela latitude poderia ser bem mais frias, né? Quando essas águas quentes se deslocam, ela também influencia a umidade do ar. A água aquecida facilita a evaporação, aumentando a quantidade de vapor, né, de água na atmosfera, e esse vapor pode contribuir para a formação de nuvens e chuvas em algumas regiões. Então a imagem mostra claramente que o oceano transporta calor como se fosse uma grande esteira natural, né? E esse calor não fica parado nos trópicos, né? Ele é redistribuído, né, ajudando a equilibrar o clima do planeta. E aqui, né, o mapa mostra, né, o trajeto de corrente do Golfo, né, de uma forma mais simples, né? Ela sai da região próxima à América do Norte, passa pelo Oceano Atlântico e segue em direção à Europa. E esse caminho é importante porque ajuda a explicar porque algumas regiões europeias têm clima mais ameno, né, do que seria esperado pela latitude, né? A Europa, né, ocidental, por exemplo, recebe essa influência dessa corrente quente que contribui para temperaturas menos rigorosas no inverno. E a corrente funciona como um transporte, né, de energia térmica. A água quente sai, né, das áreas tropicais e subtropicais e leva calor para regiões mais ao norte. Esse calor é liberado ao pouco para a atmosfera, influenciando o clima ao redor, né? E esse processo mostra que o clima de uma região não depende apenas da posição no mapa, ela também depende dos oceanos, dos ventos, das correntes marítimas. Por isso, duas regiões na mesma latitude pode ter climas diferentes, né? E uma delas recebe influência. Não, peraí. E se uma delas, né, recebe influência de correntes quentes, e a outra não. E aqui o mapa das correntes oceânicas mostra que os oceanos são cheios de movimento organizado. As setas indicam a direção das principais correntes, elas não se movimentam de qualquer forma, elas são influenciadas pelo vento, pela rotação da Terra, pela posição dos continentes, né? E essas correntes ajudam a distribuir calor, nutrientes e umidade, né? Algumas levam águas quentes para regiões frias, outras levam águas frias para regiões mais quentes. E esse equilíbrio é essencial, né, para o funcionamento do clima global. A imagem também fala, né, das ondas de ressurgência. Esse fenômeno acontece quando os ventos empurram a água da superfície para longe da costa, né, e permitindo que algas profundas subam, né? E essa água profunda são frias e ricas em nutrientes. Quando esses nutrientes chegam à superfície, alimentar águas,
microscópica, chamada de fitoplâncton. O fitoplâncton, né, serve um alimento para os pequenos organismos que alimentam peixe, aves marinhas e outros animais. Por isso, a área de ressurgência costuma ter alta produtividade biológica. São regiões muito importantes para a pesca, né, e para a vida marinha. Aqui a imagem mostra uma enorme colônia, né, de aves marinhas, né, os gansos patola, né, eles se alimentam de peixes encontrados em águas frias e ricas em nutrientes, né. Essa cena está diretamente ligada ao fenômeno, né, de ressurgência, quando a água profunda sobe, né, para a superfície, elas trazem nutrientes, né, que estavam acumulados no fundo, né, do oceano. E esses nutrientes favorecem, né, o crescimento de organismos microscópicos, né, que iniciam a cadeia alimentar muito produtiva. Primeiro os nutrientes alimentam o fitoplâncton, depois os pequenos animais, né, marinhos se alimentam desse fitoplâncton, em seguida peixes pequenos se alimentam desses organismos e no fim aves marinhas, peixes maiores e mamíferos marinhos se alimentam desses peixes. Né? Por isso uma região com ressurgência, né, pode sustentar uma quantidade enorme de vida, né? A imagem das aves mostra justamente o resultado final desse processo. Muita disponibilidade, né, de alimento e grande concentração, né, de animais. E a variação sazonal do clima está relacionada às mudanças, né, que acontecem ao longo do ano. A posição aparente do Sol muda conforme as estações, isso altera padrões de temperatura, né, e chuva. O ponto onde o Sol fica mais direto, chamado zenite solar, se desloca, né, ao longo do ano entre os trópicos, né, quando essa região de maior aquecimento muda, né, a exposição de maior aquecimento muda de posição, ela também influencia os ventos, né, a formação de nuvens, a chuva. Outro ponto importante é a convergência intertropical. Essa é uma faixa próxima ao Equador, né, onde massas de ar se encontram, sobe e provoca muita chuva. Como essa faixa também se desloca ao longo do ano, as regiões de maior precipitação também mudam, né? Por isso, em muitas áreas tropicais existe uma estação chuvosa e uma estação seca, né? A chuva não cai, né, com a mesma intensidade durante o ano inteiro. Ela acompanha, né, esses deslocamentos sazonais, né, da atmosfera. E aqui a imagem retorna, né, as células de Hadley, né, para explicar melhor, né, como o aquecimento solar influencia, né, a circulação do ar, né, e a distribuição da chuva, né. Perto do Equador, o Sol aquece muito a superfície, o ar quente e úmido sobe, formando nuvens e chuvas intensas, e essa região costuma ter florestas tropicais justamente porque há bastante água disponível. Depois que esse ar sobe, perde umidade, né, ele se desloca, né, para latitudes próximas, né, do norte e sul, e ali o ar desce mais seco, dificultando a formação, né, de chuva. Por isso, muitos desertos aparecem, né, nessas regiões, né. Quando observamos a imagem passo a passo, dá para perceber uma lógica onde o ar sobe, há mais chuva, onde o ar desce, o clima tende a ser mais seco, né? Essa movimentação do ar ajuda a explicar a presença de florestas tropicais próximas ao Equador, né? E desertos em latitudes subtropicais. E aqui a imagem mostra novamente a posição, né, da Terra, né, em relação ao Sol ao longo do ano. Ela ajuda a reforçar, né, que a inclinação do eixo terrestre é essencial para as estações. Quando o hemisfério está inclinado em direção ao Sol, né, ele recebe mais energia, né, e isso gera temperaturas mais altas, dias mais longos e mais aquecimento. Né. Nesse período ocorre o verão. Né, quando esse mesmo hemisfério fica inclinado para longe do Sol, ele recebe menos energia, os dias ficam muito curtos, as temperaturas diminuem e ocorre inverno. Então,
Então, esses dois, né, no extremo, aparecem as estações de transição, primavera, outono. Elas representam períodos, né, em que distribuições de luz entre os hemisférios fique mais equilibrada, né? Essa variação também influencia a chuva, como a região de maior aquecimento, muda ao longo do ano, as áreas de maior formação de nuvens e precipitação também pode se deslocar. E aqui, né, a sazonalidade da chuva dos trópicos é muito importante para entender o clima de regiões próximas ao Equador, né? E entre aproximadamente sul e norte, né? Muitas áreas apresentam grande variação, né, na precipitação ao longo do ano. Isso significa que a temperatura pode não mudar, né? Tanto quanto em regiões temperadas, mas a chuva muda bastante, né? Em muitos lugares tropicais, né? A diferença principal não é entre verão muito quente e inverno muito frio, mas entre período chuvoso e período seco, né? Exemplo da Mérida, no México, mostra uma região com estação chuvosa no verão e uma região seca mais longa. Já o Rio de Janeiro, no hemisfério sul, representa um padrão, né, parecido, mas deslocado cerca de 6 meses, porque as estações são invertidas em relação ao hemisfério norte. Bogotá, né, pois está próximo ao Equador, pode apresentar 2 períodos, né, chuvosos do ano, geralmente associado à movimentação da zona de convergência intertropical, e isso mostra que nos trópicos o ritmo da chuva é fundamental para a agricultura, né, abastecimento da água, vegetação e comportamento do ecossistema. Quando a gente fala sobre clima, muitas pessoas pensam que ele funciona sempre de maneira previsível, né? Com estações organizadas, mudanças acontecendo ao mesmo padrão todos os anos, mas nem sempre é assim. Existem fenômenos, né, que conseguem alterar completamente, né, o comportamento do clima em várias parte do planeta, e um dos mais conhecidos é o El Niño, né? O El Niño acontece no Oceano Pacífico, né? E é considerado um fenômeno climático de grande impacto mundial, né? Ele ocorre quando as águas superficiais do oceano ficam mais quentes do que o normal, principalmente na região próxima à costa do Peru e do Equador, né? Esse aquecimento, né, parece algo simples, mas acaba mudando toda a circulação do vento, da umidade, da massa do ar. E o mais interessante é perceber que o oceano e a atmosfera trabalham junto, né? Quando o oceano aquece demais, o vento muda de direção, né? Ou perde força, e isso interfere na chuva, nas temperaturas, até nas correntes marítimas. E por isso que o El Niño pode atingir proporções extremas, né? E trazer consequências, né, para o clima do mundo inteiro. Né, a corrente quente mencionada, que eu falei, né, representa justamente esse deslocamento de águas aquecidas em direção à costa da América do Sul. Normalmente existe, né, águas frias nessa região, muito importante para os peixes, né, e para o equilíbrio climático. Quando a água quente toma o lugar dessas águas frias, vários processos naturais acabam sendo alterados. Esse fenômeno não afeta, né, somente o país, ele pode causar enchente em alguns lugares, secas em outros, né, mudança na agricultura, aumento da temperatura e até impacto econômico. Então, o El Niño é um exemplo muito importante, né, de como pequenas alterações no oceano conseguem gerar enormes mudanças no planeta inteiro. E aqui, né, esse mapa mostra, né, os principais correntes oceânicas do planeta. A seta ajuda a entender como a água se movimenta pelo oceano. Essas correntes funcionam quase como rios, né, dentro do mar, levando calor, umidade, nutrientes de uma região para outra. As correntes não se movimentam de forma aleatória, elas são influenciadas pelo vento, né, pela rotação da Terra. E o vento empurra a água da superfície do oceano, enquanto a rotação da Terra faz essa corrente circular. E isso explica porque eles formam grandes trajetos circulares no Oceano Atlântico, né, Pacífico. E algumas correntes são quentes, outras sim. As correntes quentes levam o calor das regiões tropicárias mais frias.
Já as correntes frias transportam água gelada, né, das regiões polares profundas, e essas águas frias geralmente são ricas em nutrientes e ajudam muito na vida marinha. Locais onde essas correntes passam, costuma existir grande quantidade de peixe, né? Também é importante perceber como essas correntes influenciam, né, diretamente o clima. Regiões banhadas por correntes quentes costumam ter mais umidade temperada, com temperaturas, né, mais elevadas. Já áreas próximas de correntes fria pode ser mais seca e até favorece a formação do deserto costeiro, né? Então esse mapa não representa apenas água se movimentando, ela mostra, né, um sistema gigantesco que ajuda a distribuir calor pelo planeta e controlar boa parte do clima. E o El Niño, ele não acontece todos os anos da mesma forma. Em alguns períodos ele aparece assim mais fraco, né? Mas em outros de forma mais extremamente intensa, provocando eventos climáticos severos em várias partes do mundo. E aqui explica que os eventos mais fortes costumam ocorrer em intervalo de aproximadamente 10 a 12 anos, quando isso acontece, né? As mudanças climáticas se tornam muito mais perceptíveis, e uma das principais consequências é a seca em regiões tropicais como parte, né, da América do Sul, da África e da Austrália. E isso acontece porque a circulação de umidade muda completamente. Lugares que normalmente recebe chuva acaba ficando seco durante muito tempo, e ao mesmo tempo outras regiões passam, né, a receber chuvas acima do normal. Então, enquanto alguns lugares enfrentam seca, outros sofrem com enchentes, deslizamento, tempestades intensas. E isso mostra como o clima do planeta está totalmente conectado. Outro impacto importante acontece no oceano, né? O aquecimento de água prejudica os peixes, reduz nutrientes marinhos. Muitas espécies acabam migrando ou morrendo, afetando pescadores, aves marinhas e toda a cadeia alimentar. E aqui também destaca os efeitos no Brasil, né? Durante o evento do El Niño, e o sul e o sudeste costumam apresentar aumento de chuvas e temperatura mais alta. Já o norte e o nordeste frequentemente sofrem com a redução de chuva, né, e períodos de seca. E isso afeta diretamente, né, a agricultura, os reservatórios de água, a produção de energia. E até o cotidiano, né, das pessoas. Porque, por isso, né, o El Niño é tão estudado pelos climatologistas, né, porque ele interfere na vida econômica, ambiental, social de muitos países. E essa imagem mostra de forma muito clara, né, como o El Niño consegue transformar completamente uma paisagem natural, né, na foto da esquerda, né. A vegetação aparece seca, escura e com pouca vida, né. Isso indica um ambiente com pouca chuva, né, dificuldade para crescimento de plantas. Já na foto direita o cenário muda totalmente, né, a vegetação fica mais verde, densa e muito mais abundante, né. E as chuvas intensas durante o evento do El Niño favorecem esse crescimento exuberante, né, nas Ilhas Galápagos, né. Isso acontece porque o aumento da temperatura das águas interfere na circulação da umidade, pode provocar mais precipitação em determinadas regiões. Quando a chuva aumenta, né, o solo recebe mais água, as plantas conseguem crescer rapidamente, o ambiente fica mais fértil, né? Isso mostra como o clima influencia diretamente o ecossistema, mas apesar desse crescimento parecer positivo, mudança muito brusca também pode causar desequilíbrio, né? Algumas espécies estão adaptadas ao clima seco e pode sofrer quando ocorre excesso de chuva, além de enchentes e mudança de temperatura, pode alterar todo o funcionamento do ambiente natural, né? Essa comparação entre as duas imagens ajuda a visualizar algo assim muito importante. O clima consegue modificar completamente a paisagem de um lugar em pouco tempo. E aqui esse gráfico, né, apresenta o evento, né, do El Niño e La Niña. E ao longo de várias décadas ele mostra como esses fenômenos aparecem de maneira irregular e provoca, né, alterações importantes no clima global. O clima central representa uma situação considerada mais próxima do normal. Quando o gráfico sobe, né, significa períodos de El Niño associado ao aquecimento, né, das águas do Pacífico. E quando o gráfico desce, representa período, né, de La Niña.
né, ligado ao resfriamento dessas águas. E é interessante perceber que não existe, né, um intervalo totalmente fixo entre esses eventos. Às vezes eles acontecem com poucos anos de diferença em outros momentos. Né, demora mais para aparecer, né? O El Niño normalmente aumenta temperaturas globais, altera padrões de chuva. Já a La Nina, né, costuma provocar efeitos opostos em muitas regiões, né, trazendo mais frios e mudanças diferentes nas precipitações. Esse fenômeno afeta a agricultura, pesca, produção de alimentos, disponibilidade de água e até a ocorrência de desastres naturais, pois cientistas acompanham constantemente essas variações do oceano da atmosférica. O gráfico também ajuda a entender, né, que o clima da Terra não é estático, né, ele está sempre passando por oscilações naturais, algumas mais intensas que as outras. E aqui, né, começa mostrando como o relevo e as características conseguem modificar um ambiente na escala regional. A topografia influencia diretamente a temperatura, umidade, drenagem de água e até o tipo de vegetação que consegue crescer em determinado lugar, né? As encostas mais inclinadas normalmente drena a água rapidamente, isso significa que a água da chuva, né, escorre com facilidade e o solo tende a ficar mais seco, por isso essas áreas costumam apresentar condições mais áridas, já as áreas baixas acumulam mais umidade nessas regiões, a água permanece por mais tempo no solo, favorecendo o crescimento de plantas maiores e até florestas próximas, né, de rios. E também mostra, né, que até em regiões secas pode existir áreas mais úmidas dependendo do relevo, e isso explica porque às vezes encontramos vegetação densa perto de rios, mesmo em locais áridos, né? Então, o relevo não é apenas característica visual da paisagem, ele interfere diretamente no clima local, na quantidade de água disponível, no nível de ecossistema que pode existir em cada região. E aqui, nessa imagem, né, mostra uma orientação das montanhas, né, também influencia o clima e a vegetação, as encostas voltadas para determinadas direções pode receber mais sombra, mais umidade e temperaturas mais baixas. No caso mostrado na imagem, as costas norte aparecem mais frias e úmidas, permitindo o desenvolvimento de floresta. Isso acontece porque o relevo interfere, né, na incidência solar, na circulação do ar. Algumas áreas recebem mais o sol durante o dia, fica mais seca, né? Outras recebem menos radiação solar, conseguem manter maior umidade. Além disso, quando massas de ar úmidas encontram montanha, elas são obrigadas a subir, né? Durante essa subida, o ar esfria, formando nuvens de chuva. Por isso, regiões montanhosas, né, frequentemente possuem vegetação mais verde. O mais interessante é perceber que pequenas diferenças de relevo pode criar ambientes totalmente diferentes lado a lado, né? Uma parte pode ser seca, outra extremamente úmida, e mesmo estando muito próximo. E as montanhas exercem um papel muito importante, né, no clima. Conforme o ar sobe sobre a encosta, ele vai esfriando progressivamente, né? A temperatura pode diminuir até 6 graus, 10 graus a cada 1.000 metros de altitude. Isso significa que lugares altos costumam ser muito mais frio do que as áreas baixas. Esse resfriamento acontece porque o ar nas maiores latitudes fica menos comprimido e perde o calor. Conforme esfria, o vapor de água presente no ar se condensa, formando as nuvens e aumentando a chuva, né? Por isso, muitas áreas montanhosas apresentam vegetação mais úmida e temperaturas agradáveis, mesmo em regiões tropicais, né? E faz uma comparação interessante, né? Subir 1.000 metros em latitude pode provocar mudanças semelhantes e encontrada ao viajar centenas de quilômetros, né, em latitude, ou seja, subir uma montanha pode gerar alterações climáticas parecidas com sair de uma região quente e ir para uma região mais fria do planeta. Isso ajuda a explicar porque as montanhas possuem, né, diferentes tipos de vegetação conforme a altitude aumenta. E aqui, essa sequência, né, de fotos mostra exatamente como a vegetação muda, né, conforme a altitude aumenta nas
montanhas do Arizona, né? Nas áreas mais baixas predomina ambiente seco, com vegetação adaptada, a falta de água, como cactos e arbustos resistente ao calor. Conforme a altitude aumenta, o clima começa a mudar, as temperaturas diminuem, a umidade aumenta e surgem vegetações mais densas, né? E essas regiões intermediárias aparecem campos, arbustos maiores, né, e árvores mais resistentes ao frio. Já nas áreas mais elevadas surge floresta mais desenvolvida, ambiente semelhante aos encontrados em regiões frias. Isso acontece porque a altitude influencia diretamente temperatura e chuva, né? Quanto mais alto o relevo, mais frio e úmido o ambiente tende a ficar, né? E essas imagens mostram muito como diferentes ecossistemas pode existir em uma mesma montanha, né? Apenas por causa da variação da altitude, né? E o clima influencia os seres vivos de várias maneiras. Uma delas acontece através da formação de solo, né? O solo não é apenas terra, ele é um sistema complexo formado por minerais, água, sal não, desculpa, água, mineral, água, a matéria orgânica e organismo vivo, né? E o clima interfere na distribuição das plantas, né, dos animais, porque influencia diretamente a formação e a qualidade do solo. Em região quente e úmida, por exemplo, ocorre decomposição mais rápida da matéria orgânica, e isso altera nutrientes, característica química do solo. Já em região frias ou seca, esse processo acontece muito lentamente. A chuva também tem grande importância local, com muita precipitação, pode perder nutrientes devido à lavagem do solo. Em área seca, o solo tende a acumular certos minerais e, além disso, organismo vivo, como fungos, bactérias, insetos e raízes, ajuda constantemente na transformação do solo. Então, o solo é resultado da interação entre o clima, né, e o relevo, rochas, águas e ser vivo ao longo de milhares de anos. É justamente essa combinação que determina quais plantas conseguem crescer e quais animais conseguem sobreviver em cada ambiente. E quando a gente fala, né, de solo, muitas vezes pensamos apenas em terra, mas ele é muito mais complexo do que isso. O solo é formado por uma mistura de diferentes elementos que trabalham juntos, né, para permitir o crescimento das plantas e sobrevivência, né, de muitos seres vivos. Na tabela da esquerda aparecem alguns dos principais, né, componentes. A argila possui partículas muito pequenas e finas, por isso consegue reter bastante água. Já, né, a areia deixa a água passar mais facilmente, então solos arenoso costuma ser mais seco, o humus e a parte orgânica formada pela decomposição do resto de plantas e animais, justamente essa parte, né, deixa o solo mais fértil e nutriente. E também aparece a água e o ar, que são fundamentais, né? Muita gente esquece que o solo possui espaços cheios, né, de ar entre partículas, e esse espaço permite que as raízes respirem, que os organismos do solo sobrevivem, e o grafo circular, né, mostra mais ou menos como o solo é dividido, né? A maior parte é composta por minerais, depois aparece a água em quantidades parecidas, e uma pequena parte corresponde à matéria orgânica. Mesmo sendo uma quantidade pequena, a matéria orgânica tem uma enorme importância, né? Porque ajuda na fertilidade, né, e na manutenção da vida no solo. E aqui nessa imagem compara os tamanhos de partículas presentes no solo. Primeiro aparece um pedregulho, né, que possui partículas grandes, facilmente visíveis. Depois vem a areia, que ainda pode ser vista a olho nu. Em seguida aparece o slite, né, em partículas menores. Por último, a argila, que possui partículas tão pequenas que particularmente não conseguimos enxergar individualmente, né. Essas diferenças de tamanho influenciam, né, diretamente para a característica do solo. Solos arenosos, por exemplo, drena água rapidamente. Já o solo drena água por exemplo, solos arenosos, por exemplo, drena água rapidamente. Já os solos argilosos segura mais águas, né, e nutrientes. Isso interfere no desenvolvimento, né, das plantas, na agricultura
e além da construção civil. Também é importante perceber que não existe um solo totalmente puro. Normalmente o solo possui mistura entre partículas em diferentes proporções. É justamente essa combinação que determina, né, se o solo será mais fértil, mais seco, mais compacto ou mais adequado, né, para determinados tipos de vegetação. E característica, né, do solo. Aqui mostra que o solo não surge de forma rápida ou simples. Ele é resultado de vários fatores atuando junto ao longo de muitos anos. O clima é um dos principais fatores, porque temperatura e chuva influenciam diretamente, né, na composição de rochas e da matéria orgânica. Regiões muito úmidas, por exemplo, costuma ter processo mais intenso de transformação, né, do solo. A matéria de origem, chamada de rocha-mãe, também interfere bastante, dependendo da rocha que deu origem ao solo. Ele pode ter mais mineral, ser mais fértil ou apresentar características diferentes, né? A vegetação e os organismos vivos têm papel fundamental porque folhas, raízes, fungos e bactérias ajudam na decomposição da matéria orgânica e enriquecem o solo com nutrientes. E o relevo também influencia, né? Em áreas inclinadas ocorre mais erosão, enquanto em áreas planas há mais acúmulo de matérias. E o tempo é essencial, né? Porque a formação do solo pode levar centenas ou até milhares de anos, né? E aqui mostra, né, as camadas do solo, chamadas de horizontes, né? Elas parecem organizadas da superfície até a rocha-mãe. Na parte mais superficial, né, existe a camada orgânica formada por folhas, galhos, restos de animais e matérias em decomposição. Logo abaixo aparece a horizonte, né, que costuma ser mais escuro por possuir maior quantidade de humus, né? Essa é uma camada muito importante para as plantas porque concentra nutrientes. O horizonte B já possui menos matéria orgânica, mais minerais acumulados, é uma camada mais compacta e geralmente apresenta coloração diferente. Depois vem o horizonte C, né, formado por fragmentos da rocha que ainda estão em um processo de transformação. Na parte mais profunda estão a rocha-mãe, que é o material original que deu origem ao solo através do interperismo, né? A imagem também mostra as raízes penetrando pelas camadas, retirando água e nutrientes necessários para o crescimento das plantas. E aqui, né, aparece passo a passo a formação de solo. Tudo começa com a rocha-mãe sofrendo a ação, né, dos agentes, né, do interperismo, né, como chuva, vento, calor, mudança de temperatura. Com o passar do tempo, né, a rocha vai se quebrando, né, em partículas menores. Depois começa a surgir restos de matéria orgânica na superfície vindo de plantas, né, e pequenos organismos. Esses materiais orgânicos entram em decomposição e formam humus. E ao pouco começa a surgir os horizontes do solo, formando camadas organizadas, né? Com muitos anos de transformação, o solo fica completamente desenvolvido e apresentando diferentes horizontes de condições adequadas para sustentar a vegetação. Um processo extremamente lento, né, na natureza. Em muitos casos, alguns centímetros do solo leva centenas de anos, né, para se formar. E o intemperismo, né, é o processo de alteração das rochas próximas à superfície terrestre, né? Ele pode acontecer de maneira física ou química, né? No intemperismo físico, a rocha se quebra sem mudar a sua composição química. Isso pode ocorrer devido ao calor, frio, vento ou pressão. Já no intemperismo químico, acontece transformação dos minerais, né, da rocha. A água tem papel muito importante porque dissolve materiais, né, que provoca reações químicas. Também destaca que alguns processos formam novos minerais, como argila. Isso mostra que o solo está em constante transformação. Sem o intemperismo, praticamente não existiria, né, solo desenvolvido, porque ele é o principal responsável por iniciar a decomposição de rocha. E aqui mostra a imagem de 3 processos naturais, né, que estão conectados. Primeiro acontece o intemperismo, né, que desgasta e fragmenta as rochas. Depois vem a erosão, responsável por transportar esses materiais através da água, vento ou gravidade. E por isso, por fim, ocorre a sedimentação, né, quando os materiais transportados se acumulam em outra área. Esse processo acontece constantemente na natureza e modifica a paisagem, né, ao longo do tempo. Montanhas podem ser desgastadas
lentamente, enquanto vales e planícies recebem, né, sedimentos carregados pela erosão, um ciclo natural muito importante, né, para a formação de relevo do solo. E a podizolização é um processo que acontece principalmente em regiões frias, né, e úmidas, onde predomina árvores de folha fina, como corníferas, né. Nesse ambiente, os ácidos produzidos pela matéria, né, orgânica penetra, né, no solo junto com a água da chuva. Esses ácidos carregam minerais e nutrientes das camadas superiores para as inferiores, e com isso a camada superficial perde nutriente e fica mais clara, né, enquanto os materiais removidos se acumulam, né, nas camadas mais profundas, e esse processo pode se reduzir bastante a fertilidade do solo, né, dificultando o desenvolvimento de algumas plantas. E aqui, né, mostra uma imagem, né, um exemplo de solo podizolizado, né, dá para perceber uma camada mais clara na parte superior, indicando a perda de nutrientes minerais, as raízes aparece espalhada, tentando buscar nutrientes em regiões mais profundas do solo, e isso acontece porque a camada superficial fica pobre, né, devido à lixiviação, ou seja, ao carregamento dos minerais pelas águas. Por causa dessa perda de nutrientes, esses solos costumam apresentar, né, baixa fertilidade agrícola, muitas vezes é necessário adicionar adubos e corretivos para melhorar a produção. E a laterização acontece principalmente em regiões tropicais e subtropicais, onde o clima é quente, muito úmido. Nessas condições, o intemperismo ocorre de maneira intensa, a água da chuva remove, né, diversos minerais do solo, especialmente a sílica, né. O que sobra é um solo rico em óxido de ferro e alumínio, pois muitos solos tropicais apresentam coloração avermelhada, apesar de aparecer ricos, esse solo pode perder nutrientes facilmente devido às chuvas intensas. Isso explica porque algumas áreas tropicais, né, possuem vegetação exuberante, mas solos naturalmente pobres para a agricultura sem manejo adequado. E aqui, né, aparece, né, um exemplo visual muito claro da laterização, mostrando como esse processo deixa o solo em coloração avermelhada. Essa cor acontece porque em regiões quentes e úmidas, a água da chuva remove muito nutriente e minerais do solo, mas mais óxido de ferro e alumínio permanece acumulado. Aqui mostra, né, o solo bastante desgastado e pobre de nutrientes, mesmo em locais onde existe vegetação, o solo pode não ser naturalmente fértil, né. Outro detalhe importante é que esse solo costuma ser muito profundo, o intemperismo age por milhares de anos, transformando bastante a rocha original, pois em muitos ambientes tropicais o solo apresenta essa aparência avermelhada característica. E aqui, né, começa a mostrar como os cientistas conseguem descobrir informações sobre o clima, né, a vegetação de milhares de anos atrás, né, mesmo sem registro antigo, existe pistas, né, naturais que ficam preservadas na natureza, e entre essas pistas estão o foraminífero e os grãos de pólen. Os foraminíferos são pequenos organismos marinhos que vivem no oceano, já os grãos de pólen ficam preservados em sedimentos de lagos e rios e solo, né? Através do estudo desses materiais, os pesquisadores, né, conseguem entender o clima. Era mais frio, mais quente, mais seco ou mais úmido em determinado período da história da Terra, né? E aqui aparece um gráfico mostrando como o foraminífero ajuda o cientista a estudar a mudança climática do passado. Os foraminífero, né, possui pequenas estruturas que ficam preservadas no sedimento do fundo do mar, né? Nessa estrutura existe registro químico relacionado à temperatura da água que viveram, e o gráfico compara períodos glaciais e interglaciais, né, ao longo de centenas de milhares de anos, né, dos períodos glaciais a temperatura era mais fria, já nos períodos interglaciais o clima ficava mais quente, né, a variação do oxigênio indicada, né, no gráfico ajuda o cientista a calcular essas mudanças de temperatura. E aqui aparecem imagens ampliadas de grão de pólen, né, visto no microscópio. Cada planta produz um pólen com formato de textura diferente, alguns possuem espinho, outros são mais lisos ou apresentam pequenos furos de desenho específico. Essas características permitem, né, que o cientista identifique de qual planta aquele pólen veio. Os grãos de pólen conseguem permanecer
preservado durante milhares de anos em sedimentos de lagos e área úmida. Quando os pesquisadores, analisam essas camadas antigas, conseguem descobrir quais plantas existia, naquele período. Se havia mais póleos de árvore de clima frio, por exemplo, isso indica temperaturas mais baixas naquela época, se aparecem espécies típicas de regiões quentes e úmidas. Isso mostra mudanças ambientais diferentes, E aqui, esse gráfico mostra como os sedimentos preservam a história da vegetação ao longo de milhares de anos, Cada linha representa um tipo de planta como pinheiro, carvalho, samambaia e outras espécies. Conforme o tempo vai passando, a quantidade de pólen dessas plantas muda. Essa mudança indica alterações climáticas em período mais frio. Certas espécies predominam. Quando o clima aquece, outras plantas começam a aparecer com maior frequência. Interessante é perceber, que a vegetação responde diretamente às mudanças ambientais. E chegando à conclusão, o estudo do clima, do ambiente naturais, principalmente do solo, permite, compreender como a Terra está em constante transformação. Todos os processos observados mostram, que natureza, clima, relevo, água, vegetação e seres vivos estão totalmente interligados, influencia diretamente a formação, das paisagens ao longo do tempo. Os solos são resultado da ação contínua do intemperismo sobre as rochas associada à presença de matéria orgânica, água, ar e organismo vivo. A composição do solo, seus horizontes, suas características físicas demonstra que ele é um sistema complexo e essencial para a manutenção da vida, pois fornece, nutrientes e sustenta a vegetação e participa dos ciclos naturais do planeta. Também foi possível perceber que existem diferentes tipos de solo, diferentes processos de formação, como a podizolização e a laterização, que acontece de acordo com as condições climáticas de cada região. Enquanto áreas frias e úmidas apresentam solo mais pobre devido à lavagem dos nutrientes. Regiões tropicais sofrem intensa lixiviação, formando solos avermelhados, ricos e em óxido de ferro e alumínio. Além disso, os métodos utilizados para reconstruir os climas antigos mostram como a ciência consegue interpretar o passado da Terra através das evidências naturais preservadas nos sedimentos. E os foraminíferos, ajudam a identificar mudanças nas temperaturas do oceano, enquanto os grãos de pólen revelam alterações na vegetação e no clima, ao longo dos milhares de anos. Todo esse conteúdo, ajuda a entender, o solo não é apenas uma camada de terra, mas sim, um recurso natural fundamental para os ecossistemas, para a agricultura, para a vida humana. E por isso compreender sua formação, suas características, os processos que modificam, é essencial, para valorizar a preservação ambiental e o uso consciente dos recursos naturais. E é isso.